Queridos, nós, como estávamos falando, Deus tem algo de um posicionamento especial para as nossas vidas hoje. E o nosso seminarista Augusto, no domingo, ele trouxe uma mensagem aqui para nós. E antes de um pouquinho de falar do Augusto, só uma correção. O dia do lançamento da campanha não é 12 que eu falei, mas é 21, tá bem? Eu inverti o 21 por 12, é dia 21, tá bem? Só para que os irmãos aí não se confundam, por favor. Mas o Augusto, na semana passada, ele esteve aqui pregando, ao nosso seminarista Augusto, e falou sobre fé inabalável, está lembrado? Sobre fé inabalável, ele discorreu então em Hebreus 11, vamos abrir lá em Hebreus 11. Em Hebreus 11 nós vemos ali que Hebreus 11 tem 40 versículos. Hebreus 11. E é uma galeria dos heróis da fé, conhecido como Hebreus 11, definindo a fé no verso 1 e mostrando o testemunho de muitas pessoas, a história, o testemunho de muitas pessoas que venceram pela fé. E aí veio até o capítulo 40 e falou, e se fôssemos escrever o verso 41, poderia ser a história da sua vida. Lembra que ele disse isso? Poderia ser a história da sua vida no verso 41, o seu testemunho também de fé. Agora é interessante que aquilo que ele sugeriu é exatamente o que o próximo versículo sugere. Olha que interessante, olha que o verso 1, olha, do capítulo 12. O próximo versículo, os irmãos sabem que a Bíblia original não era dividida em capítulos nem em versículos, mas seguia na mesma sequência ali, e é o mesmíssimo assunto, só muda a questão agora de capítulo, mas é o verso seguinte, que não é 41, mas é 1 do capítulo 12, sugere exatamente isso, que a sua história, a minha história, seja escrita aqui. Não aqui na Bíblia, mas nas nossas vidas de verdade, seja escrita na sua vida. É o que diz aqui Hebreus capítulo 12, o verso 1. Olha, diz assim, portanto, olha aqui, também nós, capítulo 11 todo trazendo esses testemunhos, também, portanto, nós, você e eu, podemos também ter um bom testemunho pela fé. Sermos mais do que vencedores numa fé inabalável. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, falando desses testemunhos do capítulo 11, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este texto que nós vamos estudar hoje, ele fala de fé, e não só uma fé inabalável, mas uma fé verdadeira que transforma. A fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, ela transforma. Então, este é o tema da mensagem de hoje, fé que transforma. E nessa fé que transforma, esse é um chamamento para que você não tenha uma fé falsa, mas existe uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só Deus, que é Pai de todos, um só batismo. Essa uma só fé é uma só fé verdadeira. Para que hoje seja derribado todo e qualquer pensamento, entendimento de fé falsa. E você vivencie a fé verdadeira que agrada a Deus mesmo de verdade,
que é a fé transformadora. Todos nós aqui precisamos de transformação em nossas vidas. Todos nós aqui, todos os dias, estamos nos transformando. Mas em que ou em quem você está se transformando? Com o que ou com quem você está mais parecido, parecida a cada dia? Estamos num processo de transformação, mas a fé verdadeira vai levar você para o que há de melhor, o que há de melhor na vida, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, seu trabalho, na igreja, no serviço, na obra de Deus, em tudo que envolve a sua vida. Deus tem o melhor na fé que transforma. Então nós vamos para frente agora, entender, ver essa fé que transforma, e vamos nos posicionar nesta fé que transforma, e começarmos mesmo pela fé, abrindo o nosso coração. E eu não sei como está a sua vida, que tipo de fé que você tem, Deus sabe. Mas que você, não importa o que você creia, o que você tenha, do tipo de fé que você tenha. Abre o seu coração agora, você que seja diácono, você que seja líder na igreja aqui, você que seja o que for, visitante. Abra o seu coração, para que Deus mostre para você o que é de fato a fé que agrada a Ele, essa fé que transforma, e você, Deus, te ajude a tomar posse desta fé verdadeira que de fato agrada a Deus, para você sair daqui verdadeiramente em Deus, abençoado por Deus, andando com Deus, naquilo que Deus deseja ensinar e passar para você. Vamos pedir para que Deus faça isso, e Ele quer fazer. Então, em acordo com Deus, vamos juntos agora orar e nos posicionarmos com o Senhor. Querido Deus, no nome de Jesus, o Senhor sabe, ó Deus, o que há na vida de cada um aqui. E, ó Deus, como cada um aqui, ó Deus, crê, como cada um aqui acredita, o Senhor sabe aqui, ó Deus, da fé de cada um, ou até de pessoas que possam estar aqui, ou vão ouvir essa mensagem online, ou estão ouvindo essa mensagem online, que dizem que não têm fé, que são ateus. Deus, que o Senhor mostre, Deus, a nós a verdade, a verdadeira fé que agrada ao Senhor, a verdadeira fé que transforma as nossas vidas para o que há de melhor na vida. Que cada um aqui possa desfrutar, aproveitar a vida de verdade. Que venha, ó Deus, na fé que transforma. Deus, que o Senhor faça essa obra, deixando claro, ó Deus, a cada mente e cada coração possa crer e tomar posse, ó Deus, da fé verdadeira que transforma. Isso para a alegria de cada um e para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. No senso comum, no que muita gente pensa aí fora, tem uma ideia de fé como sendo assim um esforço em acreditar muito naquilo que a pessoa deseja e para alcançar aquilo que a pessoa está desejando. Então, se eu foco com fé, se eu confiar, eu terei
aquilo que eu estou focado em fé para conseguir. Então, as frases são mais ou menos assim: olha, eu tenho fé que esse emprego é seu. Eu tenho fé que você será curada. Eu tenho fé que você vai sair dessa. E a pessoa, então, confia que pela fé ela terá vitória. E há uma crença que Deus, Ele pode fazer tudo. E se Deus pode fazer tudo, Ele fará tudo que eu desejo se eu tiver fé. Se eu tiver fé, e fé em Deus, que Ele pode me dar, Deus vai me dar. Se Ele não me dá, é falta de fé. Então, por isso, eu preciso ter fé para conseguir aquilo que eu quero de Deus. Conquistar pela fé. Parece que Deus está assim, mais ou menos de braços cruzados, inerte, e só esperando que você se esforce em fé para que Ele então conceda o que você deseja, o que você está precisando, suprir as suas necessidades. Então tem muita gente que encara e entende a fé, e talvez você possa falar: pastor, eu entendo a fé assim. É assim, a gente pede para Deus com fé, para que Deus dê, abençoe, traga uma bênção para a minha vida. É assim que eu entendo, é assim que eu me coloco. Agora, esse tipo de fé não é a fé verdadeira. Não é a fé que o autor da fé dá. A fé que você confia em Deus para ter as bênçãos de Deus. Em que você tem uma necessidade, então você vai ali clamar a Deus e focar que Ele vai suprir então a sua necessidade. Não é essa fé. A fé que nós vemos aqui em Hebreus 11 e em tudo que esses homens e mulheres de Deus venceram pela fé, e a fé que nós vemos aqui no texto que nós lemos, que Jesus é o autor, a gente fitar os olhos de Jesus, o autor e consumador da fé, não é a fé verdadeira. Não é esta fé que nós estamos vendo aqui. O nosso conceito que nós falamos agora de fé é equivocado. Que Deus ajude agora e tire as vendas dos seus olhos, e essa visão de fé seja completamente derribada pelo que é fé de verdade. O que Deus quer ensinar para a gente, que está aqui em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, também está no Salmo 37, os versos 4 e 5. Vamos abrir lá o Salmo 37, e você vai começar a entender melhor qual que é a fé verdadeira. A fé verdadeira é a fé que transforma. E dela que vem, que Deus realmente vai querer fazer da vontade boa, agradável e perfeita dele na sua vida e na minha. Salmo 37, o verso 4 diz assim, olha, preste bem atenção: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Como é que Ele vai atender os desejos do coração? Se deleitando nele. Olha também o verso 5, e muitos conhecem esse texto que decor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele
agirá. Entrega o que? O teu caminho. O que é caminho? É a sua vida. Os seus desejos, os seus prazeres, os seus sonhos, os seus interesses, tudo que envolve a sua vontade, tudo que envolve as intenções mais íntimas, mais profundas do seu coração, é aquilo que você está vivendo, é aquilo que você está praticando. Confia, entrega esse caminho a Ele. Essa fé não é em Deus que pode ou não suprir a minha necessidade. Mas a fé verdadeira que agrada a Deus é a fé que vai confiar nele e projetar todas as intencionalidades do seu coração para Ele. Para que você tenha prazeres, deleites nele. Na presença dele, como o Salmo 16, na presença de Deus há delícias sem fim. Para que o seu coração busque satisfação focada nele. E todo o foco nele, confiado nele, o que acontece? Ele atenderá aos desejos do seu coração se for a vontade dele. Não a sua, mas o que ele tem de melhor, porque ele te ama. Olha o que vai acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Esse é o ponto da fé verdadeira. Agora, quando você se projeta para Deus e abre o seu coração para Deus, se quebra para Deus, se quebranta para Deus, é impossível você não ser mudado, mudada, transformada, para ser transformado, para ser mais parecido com Jesus. É impossível. Por isso que esse é o segredo revelado, muito claro. Você que quer viver confiando em si próprio, na sua carne, querendo satisfazer os seus desejos pecaminosos, a viver de mão dada com o demônio, com Satanás, mentindo, com ódios, rancores, amarguras, o que for. Como isso vai ser chamado de fé em Deus? Que não se resume você estar aqui no domingo e vir buscar uma bênção. É a sua fé de segunda a segunda, do dia a dia, da sua vida com Deus, é que vai falar, é que vai mudar, é que vai agradar a Deus, é que vai Deus se mover em você, numa fé que não move a mão de Deus, mas Deus se move em você e move as suas mãos para fazer o que Ele deseja, que é a vontade dEle boa, agradável e completa, perfeita, que Ele tem para mim e para você. Esse é o foco, é Ele, da fé verdadeira. Com esta fé verdadeira, confiante nele, o mais Ele fará. Uma jovem senhora procurou um certo pastor e falou para o pastor: pastor, eu estou com o meu casamento marcado. Falou: que bênção, irmã. Sim, mas só que o meu marido, ele é um pouco violento. Aí passou: um pouco violento? Quantas vezes ele já bateu em você? Várias vezes. Um pouco violento. Aí ela perguntou para o pastor: pastor, o senhor acredita que Deus pode transformar a vida do meu companheiro?
O pastor falou, olha, eu acredito que Deus pode transformar a vida do seu companheiro, mas eu não acredito que ele vai ser transformado. Não posso assegurar que ele vai ser transformado. Está entendendo por quê? Se o marido dela se deleitar no Senhor, será transformado. Se ele conhecer a Jesus como Salvador, abrir o coração para Jesus, será transformado. Mas isso vai depender da escolha do marido dela. Você está mudando, e o marido dela também, todos nós, todos os dias, mas você vai parecer mais com aquilo que você tem fé. E o que você tem fé é o que você está vivendo, não o que você diz que você crê. O que a gente diz que a gente crê não é necessariamente aquilo que é a nossa fé. A nossa fé é aquilo que você vive a cada dia. Por exemplo, agora, nesta mensagem, durante essa mensagem, alguém pode estar com seu celular, não está nem aí, e está ali no WhatsApp, ou vendo o Instagram, ou o que for, não está nem aí. Pode. Alguém chega, entra aqui e sai pior do que entrou. Deus quer que você que entrou aqui hoje, você que nos ouve agora, vai nos ouvir aí no YouTube, pela internet, online, que você seja verdadeiramente transformado, verdadeiramente transformada, a parecer mais com Jesus e a desfrutar de verdade, em verdadeira fé, dele. E como nós refletimos hoje pela manhã, tivemos culto administrativo, tivemos a reflexão aqui em Efésios 1:3, falando que em Cristo nós recebemos todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e recebemos mesmo. Mas são bênçãos espirituais, que precisam ser tomadas a posse dessas bênçãos pela fé. A começar da bênção da salvação, que você crê que Jesus morreu por você, pagou os seus pecados, e que o que ele fez é suficiente para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, e você crê nisso e você recebe o que é suficiente, e Deus perdoa todos os seus pecados quando você crê, recebe isso como verdade, e salva a tua alma. Pode salvar agora se você não tem certeza da salvação. Ele quer dar a salvação para se você não tem a salvação de verdade ainda de Deus na sua vida. A verdadeira fé, então, é essa fé que toma posse dessas bênçãos celestiais e começa pela bênção da salvação. Você recebe a Jesus e recebeu pela fé e você tem. E com a mesma fé que você recebeu a salvação, confiando em Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, como nós vemos no verso 2 ali de Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a gente vai receber as outras bênçãos espirituais. Não olhando para o autor e consumador na fé no interesse de receber as bênçãos. Mas se você olhar se entregando e vivenciando essa entrega em amor, como Jesus se entregou por você, você também se entregar para Ele, por Ele, de coração. Não importa as prisões, não importa o que você está envolvido, Ele agirá. Ele fará milagres, Ele vai libertar você de traumas do passado, Ele vai restaurar a sua vida, vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua família. Nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele faz coisas extraordinárias, mas precisa encontrar um coração que creia com esta fé, que foca de coração sincero, com boa intenção, com uma terra boa, que se dê para Deus nessa semente da palavra, para experimentar
a vontade boa, agradável e perfeita dele que está nele. Então você precisa do quê? Dele. Você está precisando focar em Deus. E é isso que a gente vai desenvolver agora juntos, na presença do nosso Deus, caminhando naquilo que Ele tem de verdade e deseja dar para você. Vamos voltar para o nosso texto base ali em Hebreus. Hebreus 12, nós estamos, o verso 1 e o verso 2. Hebreus 12, o verso 1 e o verso 2. Se quiser projetar lá para nós também, vai ser bom. Hebreus 12, 1 e 2. Qual esta fé verdadeira? Está aqui, olha. Tendo os olhos fitos em Jesus, é o verso 2. Focar então em Jesus, autor, olha aqui. Jesus é o autor e consumador, ele traz a fé e te ajuda a vivenciar a fé, ele está com você. O próprio Espírito também nos ajuda a confiar, o Espírito de Cristo que nos habita, fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que fé é esta? É a fé verdadeira. Como ela então se mostra essa fé verdadeira? Está aqui no verso 1, olha. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, que são os testemunhos do capítulo 11, olha aqui, nessa fé focada nele, focado em Jesus, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem outra tradução que fala para a gente se livrar de todo o embaraço. Existem situações nas nossas vidas que são questões pecaminosas e outras situações que são questões embaraçosas, que você entrou num embaraço, numa armadilha do diabo na sua vida, e você se encontra embaraçado numa questão lá no seu trabalho, numa questão familiar, numa situação embaraçosa, que Deus quer que você se livre desse embaraço. Embaraços são baseados em interesses, coisas que vão confundir, que vão trazer confusão para a sua vida. Então, se livrando, saindo fora de todo o embaraço e do pecado que te envolve, outra tradução, que tenazmente fica grudando em nós, o pecado que tenazmente nos assedia, para a gente se livrar do pecado. Então, não existe, irmãos, não existe fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, que é licenciosa com o pecado. Você precisa chamar pecado de pecado na sua vida, e se você identifica áreas pecaminosas na sua vida, você precisa tratar isso seriamente a sós com Deus, confessar os seus pecados. Você terá perdão e graça para largar esses pecados, para que você santifique a sua vida. Não existe outro caminho com Deus em pecado, não há. Então isso que é tão claro, que a gente aprende nos primeiros passos na vida cristã. É impossível servir a dois senhores. Então se você está aí dominado por mágoas, amarguras, rancores, impureza moral, prostituição, fornicação, pornografia, mentiras e palavrões e toda espécie de pecado, seja ele qual for, vem do inferno, é de Satanás, vem da nossa carne, e andando assim, você está plantando assim, vai colher, como a palavra diz, destruição. E não tem nada a ver com uma vida de fé.
Por mais que você confie que Deus possa suprir a necessidade financeira, que Deus possa te curar, que Deus possa te dar isso ou aquilo, não tem nada a ver com fé que agrade a Deus. Tem a ver com positivismo. É uma coisa carnal, uma coisa religiosa só, que não tem a ver com a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é focada nele. Num coração que se quebranta agora, se quebranta amanhã, se quebranta, que quer focar e viver a vontade de Deus na sua vida. Não quer andar em pecado, não quer ficar cobiçando, não quer ficar mentindo, não quer ficar na fofocaiada, não quer ficar no rancor, na amargura, não quer. A pessoa quer sair desses pecados, a pessoa quer viver livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem foi a pessoa nesse mundo que teve a maior fé, que viveu nessa terra, que teve a maior fé que já existiu? Quem foi? Jó? Quem foi? Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e ele é o maior exemplo de fé que nós temos em toda a história, em toda a palavra de Deus, foi o nosso Jesus e é o nosso Jesus. Maior exemplo de fé nós seguimos. Então, como aquele que é o maior exemplo de fé, como ele nos ensinou a orar? Lembra? Como ele nos ensinou a orar? Você conhece? Decor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pronto, por aí. Seja feito o quê? A minha vontade. Não é isso que a gente ora? Lá no fundo do coração? Deus faz. E se Deus não fizer aquilo que a gente está pedindo, a gente começa a desconfiar dele. Tem gente que nem mais ora porque, não, eu orei e Deus não fez o que eu queria. E diz então que a fé não funciona, que não funciona esse negócio de oração. Que eu pedi, Deus não me deu o que eu queria. Mas Deus sabe o que é o melhor para você. Ele sabe de fato o que você precisa. Ele conhece e trabalha nas nossas vidas de eternidade a eternidade. Ele conhece tudo que envolve as pessoas que estão nas nossas. Os propósitos eternos de Deus não serão frustrados. Ele fará a vontade dele, queira você ou não queira você, queira eu ou não queira eu. Ele vai fazer a vontade dele. Por isso que Jesus, ele nos ensinou para nós orarmos ao Pai e pedindo, seja feita a tua vontade. Por quê? Santificado seja o teu nome. Eu estou focado no Senhor. Eu estou santo no Senhor, com a minha vida entregue para o Senhor. Por isso, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Até ele lá no Getsêmani, sofrendo e prestes a ser crucificado, Deus, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus foi a melhor, mesmo que envolveu todo o sofrimento de Jesus. Mas foi por amor a você e a mim. E foi necessário. E por amor a você e a mim foi feito a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo que envolva sofrimento, e o sofrimento que envolveu Jesus. Por isso que Jesus ele fala, buscai o quê? Em primeiro lugar, o meu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. Você busca então o reino de Deus e a justiça de Deus, e o que acontece? As outras coisas, ele está falando de bens materiais ali no capítulo 6 de Mateus. Ele está falando que Deus cuida e vai suprir e tudo mais, mas busca em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É verdade ou é mentira? Verdade. Aí a gente busca a Deus para ter as coisas primeiro. A gente está focado nas coisas. Então a fé que você vai lá, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus, eu confio no Senhor que o Senhor pode suprir, eu vou passar no vestibular, eu vou porque o Senhor é comigo, o Senhor é tal. Não é fé que agrada a Deus. Não é buscar o reino. É a gente querer o nosso reino, querer a nossa vontade. Eu vou confiar em Deus, vou me dar a Deus, e o que Ele vai fazer? Vai acrescentar as outras coisas. Aí você pode pedir a Deus, a faculdade, pode pedir o que for, você está na fé que agrada a Deus. E agradou a Deus, Ele está fluindo. Você veio para o melhor lugar na sua vida, porque Ele te ama, Ele quer te trazer para esse melhor lugar. O propósito de Deus é trazer você para a presença dEle e fazer você, voluntariamente em amor, depender dEle. Porque é Ele que vai te livrar nesse mundo cão, nesse mundo doido que a gente vive. A melhor vida é a vida abundante que Jesus traz. Você participa na presença de Deus. Focar no reino, receber o reino, buscar o reino, é você ter o rei do reino em você. Quem é o rei do reino? Jesus. Qual é o espírito do rei do reino? O Espírito Santo. Não o espírito pecador. O espírito dele é santo, que te capacita a você se abster do pecado, largar o pecado e receber mais de graça de Deus para permanecer na presença de Deus. E nessa semana, hoje à noite, diante da TV, diante das mídias, amanhã de manhã, no seu trabalho, no caminho, toda semana, você caminhar na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, busca o reino, foca nele, e o mais, o que Ele vai fazer? Fará. E o que Ele vai fazer? Vai acrescentar. O que Ele vai fazer? Ele vai abençoar a tua caminhada, porque você escolheu a Ele. De livre e espontânea vontade, você escolheu a Deus de verdade. Quinta-feira agora nós falamos da fé que transforma a angústia em alívio. E talvez foi o culto que nós tivemos mais gente aqui, foi quinta-feira. Porque muitas pessoas realmente estão precisando de uma palavra de alívio. E graças a Deus por isso, e nós temos tido algo muito especial às quintas-feiras. Se você não viu, você está perdendo. Quinta-feira esteja aí que a gente vai ter aquela palavra de liderança, vai ser uma bênção muito grande para você também. E nessa palavra que a gente vê, essa fé que traz alívio, é a fé focada naquele que vai trazer toda a paz. Exatamente o foco que nós estamos tendo agora, da verdadeira fé, que o que você estiver passando, foca nele. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, se posiciona com Deus. E tudo aquilo que você vê que são áreas de fontes de prazer, que são pecaminosas, você agora diante de Deus fala, confessar e falar, Deus, eu não quero mais, me livra, me liberta do que seja cigarro, bebida, o que for. E você vê que a tua vida aí está aprisionada em mágoa, em amarguras, nos relacionamentos, o que for. Entrega, Deus é poderoso para te livrar, foca nele, olha para Jesus, o autor e consumador da fé, e Ele vai fazer e vai trazer naquele que é o rei do reino, e este reino é um reino de amor, e por ser esse reino de amor, ele é um reino que se compromete. O amor quer estar junto, o amor é cheio de boa intenção, o amor é entrega de coração, o amor, ele se compromete. Você ama a sua esposa, você se compromete com a sua esposa. Você ama o seu marido, você se compromete com o seu marido.
Você ama os seus filhos, seus pais, você se compromete com seus pais, com seu filho. Você ama os irmãos, você se compromete. Você ama a sua igreja, você se compromete com a igreja. Se engaja porque ama. Aí chama a esposa, não só a mulher, o marido. Minha querida, meu querido filho, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, a minha igreja, não esta igreja, a minha igreja, meu pastor, meus irmãos, porque está de coração comprometido, ligado. Existe ali que está em Filipenses 2, entranháveis afetos. E esses afetos nos levam a nós nos comprometermos, termos compromisso, nos engajarmos. E não, às vezes, deixarmos, por exemplo, a igreja. Porque alguém fez ou deixou de fazer o que a gente não gosta, o que a gente não quis. Ou na exceção, por exemplo, de que a liderança da igreja seja uma liderança rebelde, esteja fora da vontade de Deus, ainda talvez possa ser um motivo para você não estar numa igreja. Mas a liderança está andando com Deus, estão ali, e porque alguém te tratou mal, você teve problema com alguém, eu vou sair dessa igreja. Isso tudo, irmãos, são caminhos de destruição, são caminhos que não são de Deus. Então, aquilo que nos leva a estar na fé verdadeira, nos transforma em irmãos, em família, ricamente amorosa, profundamente ligados. Nós somos chamados para nós nos amarmos profundamente ao Senhor e uns aos outros, vinculados, comprometidos, e sermos uma grande bênção, como nós vimos ontem aqui na MCM. Irmãs testemunho de irmãs que estavam vinculadas, comprometidas com Deus, comprometidas com a igreja, e nós vimos a história, o que Deus fez através da vida daquelas irmãs. E quer fazer na sua vida, na minha, na vida de todos nós, e através da vida de todos nós, juntos no que Deus tem. Como Deus fez e transformou a vida daquela mulher que está em Marcos. Abre a palavra de Deus em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 33. Marcos 5, 33 e 34. Os irmãos conhecem a história, é aquela mulher do fluxo de sangue que foi e tocou na orla da veste de Jesus e foi instantaneamente curada. Aí Jesus a chama, ela se apresenta a Jesus, e aqui no verso 34, capítulo 5 de Marcos, verso 33, ele diz a ela, então mulher, então o episódio continua aqui. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A chave, aqui é uma chave na vida dessa mulher. Deixa eu trocar. Aqui, olha, contou-lhe toda a verdade. Esta é a chave da fé que agrada a Deus. É a fé que vem com o coração aberto e abre toda a verdade para Deus. Então, o que Deus quer fazer e quer trazer você aqui, num posicionamento de contar
toda a verdade para Deus. E olha a consequência dela contar a verdade para Deus. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Você quer ficar livre de sofrimento? Eu quero. Todos nós queremos. Vamos sofrer tribulações e provações na vida. Jesus não pode ser livre do sofrimento da cruz. Mas Ele, por amor, Ele livra a nós de muitos sofrimentos nesta vida. Quando nós tomamos posse pela fé verdadeira, que tem essa chave, a chave da fé que agrada a Deus, é você dizer para Deus toda a verdade. Você dizer para Deus toda a verdade, sem medo. Sem medo de ser castigado, sem medo de ser punido, sem medo de... O problema é que às vezes a gente não quer falar a verdade para Deus, porque a gente não quer falar a verdade nem para nós mesmos. Nós às vezes não queremos encarar aquilo que de fato somos. E vamos então empurrando com a barriga. Vamos ali levando a vida como dá. Mas Deus não quer essa vida. Deus quer que você abra o coração para Ele e diga, fale toda a verdade. Fala: Deus, eu sou um impuro. Deus, eu sou uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa que tem rancores e amarguras no coração. Eu sou uma pessoa impura. Eu sou uma pessoa que falo palavrão, falo mentira, vivo mentindo, vivo enganando, vivo manipulando. Seja o que for que você está praticando pecado, fala toda a verdade. Confessa a verdade. E Ele é fiel e justo, não para te julgar, para te punir, mas Ele é fiel e justo para perdoar e purificar você de toda injustiça e te livrar de todo o sofrimento que vem por causa, em consequência dessa parafernália de pecado que você teve e está destruindo e acabando com a tua vida até agora. Então hoje acaba esse círculo vicioso. Hoje acaba esse fluxo de pecado na sua vida. Um posicionamento que você toma em fé verdadeira, que foca nele, abre o coração com toda a verdade, busca em primeiro lugar o reino de Deus e deixa o rei do reino que está em você reinar, fazer a vontade dele, boa, agradável e perfeita, na sua vida. Custe o que custar. Perca o que você perder. Hoje de manhã nós falamos desses atletas que estão naquelas nas regatas de estarem remando, né, estarem naquelas... me faltou a palavra agora. Isso, nas maratonas e tudo mais que eles fazem ali com aqueles barcos. E nesse remar, são sempre 2 remos para que você vá para frente. Senão, você com remo só, você tem que remar dos 2 lados, mas lá você está ali disputando para quem chega primeiro. Então são 2 remos, ele está sozinho ou acompanhado, mas aquele que está sozinho, pense em você remando. Se você não remar com os 2 remos, remar com um remo só, você vai ficar dando voltas. E nós temos o remo dos ganhos na nossa vida e temos o remo das perdas. Nós queremos ganhar dos 2 lados. Nós queremos ganhar no pecado, nós queremos ganhar com Deus. A gente é assim. A gente não quer perder. A gente quer que os 2 remos sejam o remo de ganhar. Então a gente quer ganhar o prazer do pecado, a gente quer ganhar o prazer da presença. Não funciona.
Você vai estar com um remo só. Outro vai estar girando para esse lado aqui em círculos ou para o outro em círculos. Não vai dar. É o remo da perda dos prazeres do pecado que você vai perder. E o remo do ganho que você vai ganhar na presença de Deus. São esses dois remos, o da perda e do ganho, que você vai avançar e correr a corrida que está proposta, e você vai ser uma bênção, e você vai ser mais do que vencedor por aquele que te amou, e Deus, você vai ter a vida abundante, você vai vencer o que precisar, mas disposto a renunciar ao pecado, disposto a abraçar a Deus, e vai avançando na força, na graça que Deus supre, na libertação dele, em tudo que as bênçãos celestiais, o que Deus manifesta e mostra tão claro na palavra que Ele é com você, Ele é por você, isso é teu, é meu, é nosso. Mas precisa esse singelo, esse coração decidido, de todo o coração, querer a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Nós vamos encerrar com uma história. E essa história é uma história da maioria de nós. Talvez seja muito parecida com a sua história, com a minha história também. A nossa história de fé. Quando nós não conhecíamos a luz de Jesus, quando você não conhecia, você estava em trevas, não conhecia a luz de Jesus, a gente tinha um conceito de fé assim meio abstrato. Era um conceito meio abstrato, uma crença distante, uma fé impessoal, num Deus impessoal, Deus lá no céu e tudo mais, e a gente aqui. Aí nessa fé, nesse conceito abstrato, nós começamos a buscar e querer ter algo de Deus na vida da gente. A gente cria ali que as nossas palavras eram assim, Deus, a gente definia Deus é tudo, né? Deus é tudo, Deus é vida. Né? Era assim o nosso conceito de Deus, conhecimento que a gente tinha de Deus. Aí a gente foi buscar Deus, aí a gente ia para uma missa para cá, ia para um outro culto ali, e às vezes a gente ia tomar um passe, aí a gente ia para os outros lugares ali, usava uns penduricalhos pendurados, assim, uns colares, umas pulseiras para sorte, alguma coisa de pé de coelho, e fomos ali. E aí os cristais, lembra? Os cristais que você colocava, às vezes, aqui pendurado, ou lá na porta de casa, ou lá e tal, e o elefante, e tudo que você foi ali buscando algo de Deus na sua vida. E sinceramente buscando, aí até que você não resistiu mais aos insistentes convites daquele que era evangélico lá no seu trabalho e convidou você para uma igreja evangélica, e aí você foi ali, passou pela unção do túnel dos 300 e não sei quantos pastores ali, e você recebeu a unção não sei de quê, e mais a promessa não sei de quê, e você fez a novena ali da campanha de 7 dias, não sei mais quantas, e procurando algo que de fato fosse algo verdadeiro de Deus, e às vezes você investiu muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, e até que você acabou conhecendo a igreja que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista do Jardim Colonial. E aí você entrou aqui, você conheceu a Jesus como seu Salvador, você entendeu a graça de Jesus, você recebeu a graça de Jesus e foi salvo e salva de verdade, na verdadeira fé, sabendo quem é Jesus na sua vida. E você foi desenvolvendo a sua vida com Deus.
E eu não sei se você está aqui há muitos anos ou há pouco tempo, mas chegamos aqui até hoje, agora, ouvindo essa mensagem sobre a fé que transforma. De hoje para frente, como será a sua vida? Será mais uma mensagem que você ouviu? Ou você de fato já entrou aqui com seu coração aberto? Essa mensagem está sendo uma mensagem irresistível para você, e que você está vendo claramente a necessidade de um posicionamento, e que você agora já está se posicionando com Deus, e agora você já está se decidindo pelo Senhor, para focar os seus olhos nos olhos de Jesus, na face do Deus vivo, entregando totalmente a sua vida a Ele. Não garantindo nada. Você não vai garantir que agora eu vou conseguir viver firmemente na vida cristã. Você não garante nada disso. O que eu posso me garantir você agora é a gente se entregar nas mãos dEle e confiar que Ele vai fazer, e com um desejo profundo que Ele faça, e com um desejo profundo de fazer a vontade dEle. E Ele dá toda a graça e poder no Espírito Santo para fazer e transformar a sua vida. Mas você precisa agora, neste momento da história da sua vida, tomar um posicionamento. Com todo o coração diante de Deus. E Deus não só fará, Ele já fez. E é o que Ele deseja fazer na sua vida. Transformá-la num homem de Deus, numa mulher de Deus, num jovem de Deus, cheio de fé verdadeira, que agrada de fato a Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, deixando todo o embaraço e o pecado que tenazmente te assedia, buscando o reino, deixando o rei do reino reinar, entregando-se, deleitando no Senhor, entregando o teu caminho a Ele, confiando nele, e o mais Ele fará. A decisão agora é sua. E Ele te dá toda a graça também, que Ele é autor e consumador da fé, para você tomar essa decisão. E Ele faz. Nós vamos fechar os nossos olhos. E diante dEle agora, eu vou chamar o grupo de louvor. Diante dEle agora, enquanto a gente ouve essa música, enquanto a gente louva o Senhor, nós vamos de coração agora nos entregarmos ao Senhor e deixar Ele fazer, deixar Ele transformar, deixar Ele suprir, deixar Ele abençoar, deixar Ele fazer, mas não focados no que Ele vai fazer, daquilo que é a nossa vontade, mas de quem Ele é. E de coração você se entregar para o Senhor agora. Nós vamos orar agora de todo o nosso coração, dando as nossas vidas para Ele, em verdadeira fé, como nós aprendemos, de querer a Ele, a presença dEle, a vida dEle, o reinado dEle em você. Deixa Ele fazer. Ele é fiel, Ele fará. Ele vai tomar conta do teu coração agora e vai fazer algo muito especial na tua vida. Deixa Ele fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Senhor Deus, o Senhor está vendo, Pai, como está o meu coração, como está a minha vida. O Senhor sabe, Deus, tudo que eu tenho passado,
Tudo, ó Deus, que eu tenho vivido, ó Deus, todos esses anos, aqui na igreja ou fora da igreja. O Senhor sabe, ó Deus, o coração e a vida de cada um aqui. E o Senhor sabe, ó Deus, de cada um, se tem verdadeira fé, se tem, ó Deus, a fé focada no Senhor. Deus, no nome de Jesus, cada um de nós, eu, Senhor, me entrego ao Senhor, confio em Ti. Não, Pai, naquilo que o Senhor vai fazer só, mas eu quero, ó Deus, o Senhor, como louvei, ó Deus, ao Senhor nesta noite. Não vou pedir nada, eu quero a Tua presença, eu quero só o Senhor. Estou aprendendo, Deus, que é o Senhor, independente do que o Senhor fez ou fará, independente, ó Deus, do que possa vir a acontecer. Eu quero o Senhor. Eu confesso, Deus, diante do Senhor, todos os meus pecados. Cada um deles eu confesso diante do Senhor. Agora, cada um de nós, nesta oração silenciosa, você pode confessar os seus pecados diante do Senhor, entregar diante dEle, para Ele perdoar você. Diga toda a verdade, fale toda a verdade para Deus, para Ele perdoar você agora. Fale para Ele. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar todos esses pecados. E eu creio, ó Deus, que o Senhor perdoou e purificou de todos os pecados, como a Tua palavra diz, toda iniquidade o Senhor me perdoou e me perdoa. Agora, ó Deus, no Senhor, na Tua força, na Tua graça, o Senhor me capacitar a rejeitar, renunciar cada uma dessas áreas pecaminosas, ó Deus, da minha vida que eu tenho confessado ao Senhor. Pai, que hoje já eu renuncio, ó Deus, praticamente em cada momento da minha vida. Amanhã de manhã, a cada dia, amanhã, ó Deus, que é um feriado, amanhã, da forma como nós vamos descansar, ou alguns trabalhar, nós não sabemos. Mas eu seja, ó Deus, a vida entregue ao Senhor, a minha vida entregue ao Senhor, a vida de cada um de nós entregue ao Senhor, nesta fé verdadeira, que está dizendo aqui diante do Senhor toda a verdade. Com o meu coração aberto, eu me dou ao Senhor e me entrego a Deus para que o Senhor faça a Tua vontade boa, agradável e perfeita. E eu quero, Pai, estar focado, sair daqui, buscar mais a Tua face e tratar, ó Deus, disso de forma mais intensa, Pai, na Tua presença, e me firmar a cada dia, ó Deus, caminhando assim, dia após dia, renovando, ó Deus, a minha fé, a fé verdadeira que se entrega ao Senhor em primeiro lugar, que vai transformando a minha vida a cada dia, para eu ser mais parecido com Jesus, atendendo que esta é a Tua vontade, boa,
agradável e perfeita, fluindo em amor. Por isso, Deus, eu vou estar aqui, ó Deus, Nova Vida, domingo que vem às 10h30. Eu quero, ó Deus, crescer. Estarei, ó Deus, crescer nesta fé, na Tua graça, no conhecimento. Estarei na IBFL, estarei, ó Deus, aprendendo a quinta-feira a estar, Pai, crescendo como um líder, o Senhor líder servo como meu Jesus. E assim, ó Pai, eu quero estar no sábado, aniversário da juventude, domingo, buscando, ó Deus, e recebendo mais e mais o Senhor, não, Pai, só para me sentir bem ou para ficar bem, mas principalmente, ó Deus, para que eu seja capacitado a viver, ó Deus, para o Senhor e aproximar muitas vidas do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Faz então, ó Deus, a Tua vontade na minha vida. Eu estou nas Tuas mãos, muito grato, ó Deus, em fé que transforma. No nome de Jesus. Amém, Senhor.